Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter bate o Ceará fora de casa e fica a 6 pontos do líder São Paulo. Dá pra chegar? E ó, tem um confronto direto ali na frente. Será que o Inter voltou pra briga? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse é daqueles jogos que alguns torcedores podem não colocar inicialmente num grau de importância muito grande, muito elevado, quando simplesmente se programam, né, para torcer, para analisar, Inter e Ceará, tudo bem, não, tô preocupado mais lá na frente, com confrontos diretos, mas eu vou explicar por que essa vitória do Inter contra o Ceará, ela se tornou altamente decisiva para o Inter voltar para a briga do título brasileiro. Primeiro, porque a gente está chegando numa reta final e num momento crucial da competição. Segundo, porque o Inter precisava de uma recuperação depois da saída do Eduardo Cudê, as eliminações, e todo mundo se questionava se o Inter, que liderou a competição durante boa parte dela, se o Inter voltaria a disputar as primeiras posições. E muita gente já tinha tirado o Inter da disputa, porque realmente, logo na chegada do técnico Abel Braga, o time não só não conseguia os resultados, como não jogava bem. O Abel não mantinha o esquema tático do Cudê, jogadores que estavam bem com o Cudê passaram a não render tanto, vieram as eliminações, isso abate o grupo como um todo. Mas aí talvez naquela vitória sobre o Boca Juniors na Libertadores, apesar da eliminação, a chavinha tenha virado. Porque lá o Inter jogou bem, o Inter venceu o jogo na Bombonera e só caiu nas penalidades. A partir dali, vem uma sequência de 4 vitórias. O Inter ganhou do Botafogo, o Inter ganhou do Palmeiras, o que eu considero um jogo assim crucial também, fundamental para essa sequência, de novo, por estarmos tratando de um confronto direto. Venceu o Bahia e venceu agora o Ceará. Antes tinha tido 2 empates, ou seja, está numa invencibilidade de 6 partidas e chega agora a 50 pontos. 6 do São Paulo. 6 pontos do São Paulo. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante. Os dois vão se enfrentar daqui a 3 rodadas. E essa diferença de 6 pontos, ela pode diminuir para 3. Isso se até lá, mantendo essa diferença de 6 pontos, né? Isso se até lá o Inter não encostar mais, o São Paulo não tropeçar mais também. A gente não sabe até que ponto essa derrota, eu acho que foi atípica, essa derrota do São Paulo para o Bragantino. Mas o São Paulo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, vem dessa instabilidade que aconteceu aí no jogo contra o Bragantino, tem um clássico contra o Santos no fim de semana. Se o São Paulo vacilar, o Inter vai chegar. Por que eu digo isso? Porque os outros concorrentes, o Flamengo, a gente não sabe o que esperar. O Atlético Mineiro não jogou na rodada, porque o Santos estava envolvido, que era o adversário, na Libertadores, e o jogo ficou para o fim de janeiro. Mas o Atlético também é inconfiável. O Grêmio também está chegando. E agora o Inter passou, e passou o Flamengo e passou o Atlético. É o vice-líder da competição. 6 pontos do São Paulo. Só que o Inter vai enfrentar Goiás, que até está esboçando uma recuperação e tal, mas está na parte de baixo da tabela. E o Inter perdeu para o Goiás no primeiro turno, num jogo em que ficou com 1 a mais, inclusive, desde os 3 minutos de jogo. E não conseguiu vencer, na época, o Lanterna, quando o Inter era líder. Pois bem, está na hora de dar o troco. Vai encarar o Goiás e depois a equipe do Fortaleza. São os adversários que o Inter tem antes de enfrentar o São Paulo. O São Paulo tem o Santos e o Atlético Paranaense. Jogos também decisivos e cruciais para o São Paulo entender o que ele quer no campeonato. Só que o Inter está no retrovisor. Por que essa partida contra o Ceará era tão decisiva? Bom, já esbocei um cenário um pouquinho mais amplo aí para vocês, né? Para vocês entenderem que não só pela vice-liderança, mas também porque o retrospecto do Inter, senhoras e senhores, e o torcedor colorado vai me entender, é de, às vezes, encarar com muita força um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras e tropeçar com adversários que não estão disputando a mesma coisa que ele. O Inter se complica nesses jogos. Acabei de citar o exemplo do Goiás. O Inter venceu. E ao vencer, ele consegue uma ascensão no momento exato da temporada. Justamente quando o São Paulo talvez viva, que não tem oscilado tanto, tá? O São Paulo desses postulantes é o que menos oscila, mas
seja um momento crucial, porque se o São Paulo der uma balançada, o Inter pode chegar. E tem uma reafirmação aí do trabalho do Abel Braga, que quase saiu, porque o Miguel Ángel Ramírez está para ser contratado, já acertado, vai chegar, mas eu acho que, olha, isso aí vai gerar um problema. Meus amigos, vocês já imaginaram? Já imaginaram o Inter campeão brasileiro com o Abel? Aí não vai chegar espanhol, não vai chegar ninguém, né? Mas eu nem ousaria tanto, nem seria tão drástico. Se o Abel Braga continuar fazendo esse trabalho, se entregar o time no G4, se vencer o Grenal em janeiro, e olha como isso é importante, hein? O Eduardo Cudê ficou liderando o Campeonato Brasileiro, mas com um carimbo na paleta de que não vencia Grenais. O Abel Braga conhece a aldeia, como a gente chama. Se o Abel ganhar o Grenal, deixar o time no G4, vai ser um problema para a direção não renovar com ele. Problema entre aspas, né? Porque eu imagino a pressão popular. O Abel é um cara muito identificado com o Inter, é um ídolo colorado e que realmente não chegou legal. Não chegou. Os últimos trabalhos dele não recomendavam. A forma como ele chegou, não mantendo as ideias do Cudê e os resultados e o desempenho na sequência, também assustou. Tudo isso assustou. Mas agora, aos pouquinhos, ele foi botando a mão no time e não é que está dando certo. Ah, mas o Ceará jogou melhor. Jogou melhor. Realmente, o Ceará do Guto Ferreira é um bom time de futebol. Tem jogadores aí como o Léo Chu, que é do Grêmio, inclusive, Fernando Sobral, o Vina, que joga muito. Tem jogadores bem interessantes esse time do Ceará. E olha, poderia ter feito 2 ou 3 gols no primeiro tempo. O Inter não estava se encontrando assim na primeira etapa lá no Castelão. O Lomba entregou, a defesa do Inter, né, entregou algumas bolas, mas o Ceará não aproveitou. Cuesta tirou uma em cima da linha, o Lomba teve que se recuperar fazendo uma outra defesa, Moisés afastou, aquela coisa toda. Mas aí vem a mão do técnico, né? E eu preciso valorizar isso. Vem o intervalo e o Inter no segundo tempo consegue ser mais competitivo, consegue agredir um pouco mais desde os primeiros minutos e aí, logo na sequência, o Edenilson bateu no peito e disse, peraí, dá pra ganhar esse jogo. E ele é um jogador fundamental, já era com o Odair Hellmann, já era com o Eduardo Cudê, continua com o Abel Braga, né? Quando ele tá bem, o Inter tá bem. Ele é o motor do time. E ele dá uma assistência maravilhosa para o garoto Caio Vidal, que tem uma história fantástica, né? Porque ele é uma aposta do Abel, quando muitos, assim, o Inter contratou Leandro Fernandes, o Abel Hernandes, que até entrou no segundo tempo, para tentar, né, substituir. Hoje não tinha o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do campeonato, mas para tentar reforçar o ataque, porque perdeu o Paulo Guerreiro, né? O Bosquilha não é necessariamente um atacante, mas é um homem de frente. Faltava um cara ali. O Abel Braga apostou no Caio Vidal. De onde surgiu esse Caio Vidal? Pois bem, ele é de Fortaleza. E deu uma entrevista muito bacana no final do jogo, né? O seu pai, já falecido, era torcedor fanático do Fortaleza. E ele assistia nas arquibancadas do Castelão, clássicos, né? Ceará e Fortaleza. Quis o destino que o primeiro gol dele como profissional fosse justamente na sua cidade, contra o rival do seu pai. O futebol tem essas histórias magníficas, né? E foi um belíssimo gol, né? Porque ele sai em velocidade, até chuta meio, mas tira do goleiro, dá o desvio e acaba fazendo o primeiro gol. Ali o Ceará, que estava melhor no jogo, se desmancha. E o Inter começa a apostar no contra-ataque. E aí chega o segundo gol com o Yuri Alberto, que é um excelente definidor, nenhuma surpresa. Se eu não me engano, marcou o seu quinto gol dele pelo Inter nos últimos 6 jogos aí. 4 nos últimos 6 jogos, é isso. O Yuri Alberto que chegou na frente do goleiro, frieza, capacidade de definição, ele consegue jogar em qualquer uma das funções ali da frente, ele confunde a marcação, é um jovem jogador muito talentoso. E o Inter tá ganhando poder de fogo, tá ganhando confiança. Se não jogou melhor, venceu. Aquela velha história, né? Aquele velho debate. O que é melhor, resultado ou jogar bem? O melhor são as duas coisas. Mas se você tiver que ter apenas uma, ganhar, né? Conquistar os 3 pontos, ser competitivo, vale como lição que o primeiro tempo foi um pouco mais preocupante, porque o Inter poderia ter sofrido um gol, mas vale também pelo mérito do Abel ter mudado o time no intervalo, do time ter voltado com outra postura, de ter encaixado mais a marcação e acertado no contra-ataque e conseguido uma belíssima vitória. Por tudo isso que eu falei, vice-líder,
4 vitórias seguidas, time com confiança e voltando para a briga. Será que dá para chegar? Ah, quero ouvir você. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volta na próxima. Tchau!